Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a birra. A birra, ela é um comportamento totalmente esperado para crianças pequenas. Aquela fase do 1 ano e meio, 2 anos, até os 3 anos de idade, é um momento em que a criança faz muita birra. E dependendo da forma que você lida com essa situação, você pode estar fomentando aquele comportamento da criança ou orientando para passar com muito mais leveza. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Belefusco, eu sou mãe do Caio Henrico, sou educadora parental e coach materna e hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre esse desafio que aflige a muitas mães. Nós ouvimos o tempo todo que a criança que faz birra, a criança que se joga no chão, a criança que está ali batendo, que se esperneia, ela não está se comportando bem. Nós crescemos ouvindo: nossa, mas você não vai arrancar esse menino do chão? Não, mas deixa ele ir chorando que passa. Não, mas você precisa controlar essa criança? O que você está fazendo com ela? Quando, na verdade, tudo isso é uma falta de conhecimento do processo de desenvolvimento das crianças. A birra ela é esperada para essa faixa etária, porque ao mesmo tempo em que ela está buscando o seu poder pessoal, ela ainda não tem desenvolvido a parte racional do cérebro. E essa inundação emocional que ela passa faz com que ela faça uma birra. A parte racional do cérebro, o córtex, só vai terminar a ser desenvolvido lá pelos 25 anos de idade. E ele só começa a se desenvolver aos 4 anos de idade. E quando a criança passa por essa explosão emocional, a birra, ela está totalmente inundada por hormônios. E nesse momento, você não tem como ensinar nada. Você não tem como ter uma conversa com essa criança. Nesse momento, o que você pode fazer é acolher o que essa criança está fazendo e começar uma educação emocional. E hoje eu vou te trazer 6 pontos de coisas que as pessoas falam para você fazer nesse momento que não devem ser feitas. A primeira coisa é gritar. Quando você grita com uma criança, provavelmente ela para tudo que ela está fazendo, mas não porque ela está aprendendo sobre alguma coisa. Mas na verdade o cérebro dela está entendendo aquela situação, aquele grito que você deu, como uma situação de perigo. E o cérebro dela é inundado pelos hormônios de estresse e é ativado a amígdala cerebral dessa criança e ela entra no mecanismo que a gente chama de fuga ou luta. O cérebro entende o seu grito como um perigo e naquele momento resolve a situação. Só que quando isso acontece, o processo de aprendizagem é totalmente bloqueado e com a frequência desse grito na vida da criança vai fazendo com que ela crie uma angústia, uma ansiedade tão grande e ela começa a não aprender o que ela deveria. A segunda coisa é ignorar o que a criança está fazendo. Gente, eu ouvia tanto isso. Eu falava, nossa, mas deixa ele chorando aí. Não, mas larga ele chorando que vai passar. É o oposto. Quando você ignora uma criança que está passando por uma birra, ela está entendendo que ela está sendo abandonada quando ela mais precisa de você. Aquela sensação de abandono vai fazendo com que ela silencie o que ela está sentindo para que ela não deixe de ser amada por você. Ela vai então criando mecanismos de defesa para sobreviver àquela situação. A terceira coisa é ameaçar a criança. Ah, mas se você não parar com essa birra, eu vou tirar o chinelo. Quando você ameaça uma criança, ela está aprendendo que ela precisa calar tudo aquilo que ela sente e que calar é uma forma útil dela não perder o seu amor. E às vezes, quando você faz isso, a birra piora, ela aumenta ainda mais. E isso, essa ameaça, não vai ensinar o seu filho a como lidar com essa explosão emocional. Você precisa oferecer recursos para ela saber o que fazer quando ela tem uma explosão emocional. Quando ela está passando por esse momento, você também não pode querer ficar conversando. Nossa, mas você não vai comer? Ai, mas as crianças lá na África estão passando fome, mas o seu prato tá cheio e eu gastei um dinheirão para isso. Ficar falando não vai adiantar em nada.
quando a criança está nessa explosão emocional, ela realmente não te escuta. Então, não adianta você querer ensinar nada, porque quando ela está na birra, o cérebro racional dela foi completamente raptado pelo seu cérebro primitivo e ela não está disponível para te escutar. Uma outra coisa para não se fazer é fazer a criança passar vergonha por aquele momento. Mas tá todo mundo te olhando. Nossa, olha aqui, ó. Olha que feio você fazendo isso e tá todo mundo te olhando. Fazer a criança passar vergonha não vai ajudar, vai piorar a situação, vai trazer muitos sentimentos conflitantes para essa criança. E ela ainda vai aprender que o que ela sente é minimizado pelo que os outros acham dela. Tudo o que os outros pensam e veem delas, acreditam que ela seja, é muito mais importante do que aquilo que ela está sentindo. A última coisa que você não deve fazer é distrair a criança. Quando você distrai a criança naquele momento, você não está ensinando a criança como lidar com o sentimento que ela está tendo. Você precisa trazer ferramentas para que ela possa passar por essa emoção. Todo sentimento é válido e nós não fomos educados emocionalmente e você pode começar isso agora com sua criança. Você pode ensinar para ela o que fazer com esse sentimento de frustração, com essa raiva, com essa tristeza. Você já viu adultos que quando ficam nervosos vão fumar, ou que descontam nos doces, ou que senta no sofá, coloca o Netflix e fica ali assistindo televisão um tempão? Tudo isso são vícios que as pessoas vão criando porque não sabem lidar com as suas emoções e sentimentos. Então, o que você precisa fazer é ensinar ferramentas para que a criança passe pela birra, passe por essa explosão emocional, sabendo o que fazer com os seus sentimentos. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like e compartilha com outras mães, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar e muito. As crianças merecem e precisam de adultos que entendam e que sejam responsáveis pela forma de educar.